Doutora, e muita gente tem curiosidade, né, sobre como que é feito o exame, né, como são feitos os exames de rotina, o que é feito no consultório do otorrino com a criança, né? Bom, então, vai depender um pouco da necessidade, então muitas vezes a gente só vai fazer a consulta mesmo. A consulta ela sempre vai ter, então aquela parte inicial onde, principalmente quando a gente fala de criança, a gente vai buscar saber toda a história pregressa, como foi a gestação, se a criança usa bico, mamadeira, se a criança, tem um desenvolvimento adequado, não só da fala, mas os outros marcos de desenvolvimento, histórico familiar importante, que no nosso caso aqui principalmente da questão das alergias respiratórias. A gente vai pesquisar também se tem pessoas que fumam dentro de casa, hábitos da família de uma forma geral. Então, normalmente essa fase inicial, ela é bem abrangente, não só relativa aos sintomas e à história da doença atual em si, mas a gente tenta conhecer um pouquinho também da criança, porque tudo isso vai ter interferência em algumas coisas que a gente pode estar buscando de diagnóstico e algumas coisas que podem estar acontecendo com a criança. Hum. A partir daí, então a gente passa por uma fase de exame físico. Basicamente, o exame físico, a gente vai ver então os ouvidos, vai avaliar garganta, vai avaliar o nariz. Na criança, o exame nasal, ele é um pouquinho mais tranquilo do que no adulto, porque no adulto muitas vezes a gente usa a nasofibroscopia, que é um exame de vídeo. Na criança a gente até pode usar se a criança for muito tolerante, mas é difícil, dependendo da idade, a gente conseguir fazer isso em consultório. Então é um exame mais local, às vezes a gente utiliza o próprio otoscópio, que é aquele aparelho que a gente usa para ver o ouvido, aquela mesma luz, aquele mesmo material a gente usa para ver um pouquinho mais para dentro o nariz. Então a gente faz essa avaliação, muitas vezes avalia pescoço também para ver a questão de nódulos, mas basicamente o exame físico é mais simples do que, por exemplo, o exame físico do pediatra. Eu até falo que eu acho que isso nos favorece, que as crianças no do otorrino são mais tranquilas que os do pediatra, porque não precisa deitar na maca, tirar toda a roupa, normalmente faz o exame sentado, na cadeira, se for uma criança maior pode ficar sozinha na cadeira, se for uma criança pequena fica no colinho da mãe, do pai, então é mais tranquilo. Uhum. A partir daí, a gente vai então conversar sobre as possibilidades diagnósticas, vai avaliar a necessidade de exames complementares e vai fazer o fechamento da consulta, no qual eu sempre gosto de explicar tudo, vai fazer orientações, então também não só sobre doença, mas sobre prevenção, sobre evolução da criança, então todas essas avaliações. A depender da idade da criança e do que a gente for, identificando, podem ser solicitados exames complementares, então, por exemplo, exames auditivos. Qual exame auditivo é o ideal, aí depende muito da idade da criança. Tem algumas crianças que a gente já consegue fazer uma audiometria muito semelhante à do adulto já. Tem crianças menores que a gente precisa de exames um pouquinho diferentes, né? O Bera, por exemplo, que é um exame que avalia a função do nervo auditivo, as emissões, que são o teste da orelhinha. Então, tudo vai. Aí, a partir daí vai depender muito do que a gente identificar, né? Se vai ser necessário esse tipo de exame. Hum. A gente comentou antes, aliás, você comentou antes um pouquinho sobre, as crianças é comum que elas tenham 12, em média 12 gripes no ano, resfriados, assim, Isso, mais ou e menos isso, principalmente até os 6 anos de idade. uhum. Tem alguma coisa que os pais possam fazer em casa para evitar isso, ou evitar, às vezes, aquela rinite muito alérgica ou infecções? Tem alguma coisa que a gente possa dar de dica aqui? Mais importante, tanto falando em rinite, quanto falando em infecções de repetição, lavagem nasal com soro fisiológico. A lavagem nasal, então, ela ajuda a evitar em até 30% quadros infecciosos, quadros de rinite alérgica. Então, ela é muito importante, principalmente quando volta da escola, que a gente lava o nariz, tira daquele nariz aquele muco que tá cheio de vírus, bactérias, proteínas alergênicas. Então, isso ajuda já muito a reduzir esses quadros. Outra coisa importante é tentar orientar a criança com relação higiene e quando são pequenos fazer, né, higiene de mãos, evitar botar coisas na boca, né, coisas dos outros coleguinhas. Isso é bem difícil, porque aquele troca-troca é meio natural. Uhum. A retirada precoce das chupetas, né, o bico ele não é só ruim para desenvolvimento dos dentes, da fala, mas ele também acaba sendo um vetor de doenças. Porque é justamente isso, põe na boca, aí quando vê tá no chão, outra criança pegou. Então também, quanto antes tira, melhor nesse sentido. Aí
pegando agora a parte mais da rinite alérgica, aí a gente entra então em fazer um diagnóstico adequado de quais são os componentes que causam alergia, porque não adianta chegar aqui e dizer: "Ah, não, tira tudo de casa, não pode ter bicho, não pode ter cortina, não pode ter nada", se a criança na verdade tem um problema que está relacionado com outro, a proteína alergênica, ou que não é uma alergia, é mais reacional à mudança climática. Então, identificar as alergias e aí sim fazer as medidas adequadas. Então, por exemplo, se a criança tem alergia a ácaro, a pó, então é ideal que não se use vassoura em casa, apenas aspirador de pó, pano úmido. É ideal que não se tenha carpetes, cortinas de pano, porque isso acumula muito ácaro. A roupa de cama tem que ser trocada pelo menos uma vez por semana. E é importante que o colchão tenha protetor anti-ácaros, os travesseiros também. Uhum. A roupa que a criança usa, por mais que tenha ficado só 2 minutinhos no corpo, não dá pra guardar de volta no guarda-roupa, porque ácaro se alimenta de resto de pele morta. Então, nessa roupa vai acabar ficando propício o crescimento de ácaros, então sempre tem que lavar. Olha só. Se a criança tem alergia, então a cachorro, a gente tem cachorro em casa, ou dependendo do grau de alergia que nem eu falei, aí tem que fazer uma imunoterapia. Mas tentar evitar que o cachorro fique no quarto, na cama da criança. Existem produtos hoje que são vendidos até na internet para tu diminuir a descamação da pele do cachorro, Uhum. rações que ajudam nisso, né? Porque a gente não tem alergia ao pelo, a gente tem alergia à caspinha que tá na pele. Ah, isso que eu ia te Então, perguntar, se era o pelo ou não. não, não, é a proteína que tá na pele do Hum. cachorro. Então, claro, o pelo muitas vezes vem junto com a descamação. Uhum. Então, por isso dá a sensação que é o pelo, mas o problema não é o pelo, na verdade o problema é essa descamação da pele. Então, quanto menos descamação, melhor. Então, tem produtos para dar banho específicos, tudo isso ajuda a diminuir o contato com a proteína alergênica, né. Uhum. Então, na verdade, nesses casos, realmente é bem individualizado, aí teria que ver as alergias da criança especificamente para uma orientação mais específica. Mas para todo mundo, como eu falei, a lavagem nasal e, uma outra coisa importante, às vezes as mães têm muito essa coisa de querer botar um monte de roupa, super agasalhar, né, evitar a exposição ao vento, ao frio. Claro, mudanças bruscas de temperatura podem diminuir um pouco a nossa imunidade e favorecer quadros virais. Mas não é o vento que provoca a doença, não é o frio que provoca a doença. Então, agasalhar a criança na medida certa, não precisa deixar a criança morrer de calor. Às vezes a gente Também vê até a criança suando um pouquinho, né, de tanta nossa, roupa. muito. Eu vejo muito essa questão das otites. As mães sempre têm medo do vento. E aí elas enchem a criança de touca, mesmo às vezes em dias quentes, pra proteger do vento. Eu já vi várias vezes crianças chegarem suando, coitadinhas, no consultório. Vento não faz mal nenhum. Uhum. Tá, não pro ouvido, não precisa botar touca, nada, claro. Sempre eu falo aqui pra a gente ponderar quando tá frio, né, quer botar touca, não tem problema nenhum. Mas não é esse hiperagasalhamento que vai fazer diferença entre a criança ter ou não ter infecções. É o contato com outras crianças, é o contato com outras pessoas. Então é mais importante deixar os ambientes arejados, por exemplo, do que encher a criança de roupa. Uhum. Então o vento não é um problema, eu achava Não, que era. não, o vento Olha não é só. o problema. O que acontece é que o nosso ouvido, ele é muito inervado, então toda a parte externa aqui de pavilhão auricular tem muitas terminações nervosas sensitivas. Então, às vezes, quando a gente entra em contato com água gelada, com o vento, a gente tem uma certa sensibilidade, um certo Uhum. desconforto. E algumas pessoas têm isso mais do que outras, mas vento jamais provoca infecção nenhuma. A Hum. água sim, a água como a gente comentou, né, ela pode causar otites externas, mas também não tem nenhuma relação com a otite média. Então se o Uhum. problema da criança é a otite média aguda de repetição, é o líquido atrás do tímpano, a otite média serosa, não tem problema nenhum ter contato com a água. Olha só. E às vezes a gente acha que é tudo uma coisa só e não separa, Exato, né. por isso que é tão importante. Claro, tem algumas orientações gerais que valem para todo mundo, mas em alguns casos as orientações precisam ser bem individualizadas mesmo.